Fala, camaradinhas. Preciso ser honesto com vocês. Primeiramente, bom dia, né? Eu disse que essa semana as notícias iam ser só desgraça, porém nós temos uma notícia relativamente positiva hoje. Nós vamos falar sobre a Meta e a Google terem sido condenadas nos Estados Unidos por criarem plataformas que são viciantes a seus usuários. É uma discussão que é bastante interessante e eu acho que quem está prestando atenção no mundo da tecnologia, das redes sociais, da internet, sabe exatamente por que de se chegar a esse veredito. Já não é basicamente inovador dizer que essas plataformas elas são extremamente viciantes e podem ser muito danosas para a saúde mental das pessoas ou até, né, para a saúde física das pessoas. Porém, eu quero debater uma coisa um pouco maior baseada nisso, né? Vocês vão entender. Nós somos o canal Tecnologia e Classe. Nós falamos sobre tecnologia e política. O roteiro desse vídeo está ali embaixo, que nem todos os roteiros estão em teclas.sobrano.tv. Em tecnologiaclasse.com.br vocês têm a nossa newsletter dos assuntos e um estilo de blog também que vocês podem ler. Temos também o nosso Apoia-se. Fiz todo o jabá dessa vez. Like, inscrição. Vamos pro vídeo. Ok, então do que se trata isso que a gente vai falar hoje? Em 25 de março de 2026, um júri na Califórnia proferiu uma decisão favorável à condenação da Meta e do Google por projetarem deliberadamente as suas plataformas para que elas viciem os usuários. É isso que a gente vai começar discutindo hoje. Esse veredito ele vem do caso de uma jovem que desenvolveu ansiedade e depressão severas devido ao uso compulsivo das redes da Google e da Meta desde os 9 anos de idade. A Meta foi condenada a pagar 4,2 milhões de dólares e a Google 1,8 milhões em indenização para essa menina. Como sempre, eu deixo os links para se vocês quiserem ler mais sobre isso. Tem alguns da mídia tradicional, alguns nem tanto. Mas continuando aqui. Essa decisão ela é histórica, embora para as pessoas que estão prestando atenção, que nem eu disse, pareça bastante óbvio que isso aconteça. Porque isso meio que ajuda no senso comum a quebrar um pouco o mito que muita gente tem ainda de que as redes sociais elas são meios passivos de comunicação. Ela é como se fosse apenas uma caixinha de chat que a gente digita lá e você pode não usar ela, você não precisa interagir com ela, ela é apenas uma coisa que a gente vai lá, bota um pouquinho de mensagens e tal e a gente continua com o nosso dia. Porque nesse caso, o júri considerou que teve negligências no design das plataformas, na maneira como elas são construídas, que utilizam alguns recursos que eu tenho certeza que vocês conhecem e estão bem familiarizados, como, por exemplo, o scroll infinito e as notificações, que são coisas que são projetadas para serem viciantes, para fazer a pessoa voltar sempre dentro da plataforma. E eu sei que tem muitas pessoas que problematizam o que a gente chama de vício nas redes sociais, que vão fazer uma boa análise dizendo que o cerne da coisa não é a rede social, é talvez outros problemas que essa pessoa traz do seu ambiente familiar, do seu ambiente pessoal, do seu trabalho, e isso acaba virando uma válvula de escape. Tem pessoas que talvez se sintam viciadas nessas coisas, mas dizem isso é uma boa alternativa talvez para outra situação da minha vida. As causas elas são muito mais complexas. Nós podemos problematizar o vício e colocar ele no contexto do capitalismo e de todas as coisas que acontecem. A ideia não é a gente vilanizar, né, a tecnologia, a rede social e a tecnologia no geral, mas o que a gente entende com tranquilidade é que esse é o reconhecimento judicial dessa relação problemática, nem que seja do ponto de vista pessoal, do bem-estar das pessoas, que acontece não sem querer. Tipo assim, nós não sabíamos que as redes sociais iam ser desse jeito, nós não sabíamos que esse tipo de coisa ia acontecer. Isso é o modelo de negócio dessas empresas de plataformas, redes sociais, dessas grandes big techs aí. Isso ajuda a gente superar um pouco essa visão de que é uma relação de comunicação simples e que a gente usa as redes sociais, né? Que a gente está sempre dentro do controle. Porque na realidade é uma falsa sensação, para continuar a analogia do vício aqui, de eu paro quando eu quiser, eu sei exatamente o que eu estou fazendo, né? Eu estou totalmente no controle, e desconsidera que toda essa estrutura construída nas redes sociais ela organiza todas as coisas que aparecem pra gente, quando essas coisas aparecem, como a gente pode interagir com essas coisas de uma maneira que a gente, só sendo um mero usuário ali, a gente não consegue entender. Mas se a gente pudesse abrir o capô, e às vezes a gente consegue, esse tipo de caso mostra isso, a gente ia entender que tem uma grande estrutura por trás das redes sociais, que tem um objetivo bem específico. E aqui eu tenho uma aula de marxismo de graça pra vocês, né? Qual é essa estrutura? Vou fazer algumas perguntas e vou começar a responder elas. Essa estrutura é a multiplicação do capital dessas empresas. Elas fazem uma coisa não para fomentar melhores debates ou não para fazer as pessoas que usam a rede social mais felizes. Elas fazem essas coisas para aumentar o lucro que essa empresa vai estar tendo no final do ano, para captar mais usuários e com esses usuários vamos transformar eles
em perfis, em dados, em novos produtos que a gente vai poder estar monetizando, ganhando dinheiro de alguma maneira específica. Então, quando a gente diz que existe uma estrutura que guia a gente para caminhos que a gente não necessariamente espera como indivíduo dentro dessas redes sociais, não é uma teoria de conspiração, não é eles estão de olho em nós e eles estão controlando a gente. A gente literalmente está dizendo, o propósito dessas redes não é te fazer feliz, não é fazer você encontrar as melhores informações, ter os melhores debates, ser uma pessoa mais saudável mentalmente. O objetivo dessas redes é ganhar dinheiro. E isso transforma elas nesses ambientes onde todas essas interações que a gente não necessariamente espera imperam lá. Isso aqui é a parte mais importante e isso faz parte da análise que a gente faz no canal Tecla sempre. A gente sempre tenta cavar um pouco mais profundamente nessas estruturas e por que essas coisas se formam. E daí, mesmo que vocês não concordem, é daí que saem algumas críticas diferenciadas e diferentes do que, sei lá, o senso comum que vocês vão ver nos outros canais de tecnologia. Então isso aqui é uma aulinha de graça para vocês. Deixem, né, o like, se inscrevam se vocês curtiram. Aí nós vamos falar então da questão da regulação como sendo um contrapeso para esse tipo de abuso dessas empresas. Porque a dúvida que fica, que é bem óbvia, é assim, ok, demorou tanto tempo para vocês descobrirem que essas redes são viciantes ou elas podem ser deletérias para a saúde mental das pessoas, se a gente está falando isso há anos, muito tempo, né, mais de décadas. Se a gente tem, por exemplo, no Brasil já regulamentação na internet, como o Marco Civil da Internet ou a GDPR na Europa, que tenta agir com esse contrapeso ao poder das Big Techs, que inclusive a gente falou no nosso vídeo do canal, que é o teclas.doc, um ensaio que é como as Big Techs roubaram a nossa imagem, recomendo para vocês, tá aqui linkado embaixo. Então, assim, tecnicamente existe discussão sobre isso, existe regulamentação, mas existe uma demora estratégica para essa regulamentação chegar e ela realmente ser efetivada. É bastante do que a gente fala nesse vídeo aqui, bastante do tema. Porque as plataformas, elas levam décadas para admitir que tem algum problema com seus algoritmos, que eles podem ser prejudiciais para as pessoas. E eles coletam montanhas de dados de comportamento e começam a refinar mais essas armadilhas de atenção que a gente chama. Ela é uma plataforma que literalmente é feita para sugar a tua atenção e tentar te fazer passar o máximo de tempo possível lá. E daí quando a regulamentação chega, ela tá correndo atrás do prejuízo, ela tá vendo uma situação que já tá periclitante, que já tá horrível e ela tá pensando, ok, tem como a gente corrigir um pouco isso aqui? E daí a pergunta que o tribunal faz ali é assim, nossa, será que essa plataforma ela é defeituosa, né? Será que ela não funciona de propósito? Isso aqui é uma questão que a gente pode até tentar problematizar, sabe? Eu vejo muito como uma questão do capitalismo. Será que ele falhou? Será que o capitalismo é ruim? Depende para quem você está perguntando. Para a classe dominante, para o pessoal que não precisa trabalhar todo dia, para o pessoal que não precisa vender sua força de trabalho, o capitalismo funciona pra caralho. Pro Império dos Estados Unidos, o capitalismo funcionou pra caralho. Pra maioria dos outros países do mundo, não funciona. Tem crises constantes, até pra própria população dos Estados Unidos. Da mesma maneira, se a gente perguntar assim, o Facebook é uma porcaria? Depende pra quem. Para a maioria dos usuários que são transformados em perfis de dados e vendidos, que são manipulados por meio de propaganda, que ficam viciados, né, nessas interações falsas para ver se está subindo mais um númerozinho, se ganha muito joinha, é uma porcaria. A gente se sente mal, a gente sabe que é um negócio que a gente está usando e faz mal. Mas para quem ganha muito dinheiro em cima disso, para quem quer coletar nossos dados para usar isso para monitoramento, para propaganda, para repressão, funciona muito bem esse tipo de plataforma. Elas são plataformas que não são defeituosas, entendeu? Tá aí a problematização. É aquela coisa assim, tipo, Mark Zuckerberg, você não percebeu que essa plataforma criou um sistema de vigilância e monitoramento, uma distopia de propagandas, e daí ele vai dizer, eu fiz isso de propósito, tá ligado? Eu sabia. Porque o que chama a atenção da gente pensar na regulação, né, é que essas empresas elas já ganharam esses bilhões explorando de forma bem concreta e documentada. A gente fala disso aqui, né, há anos no canal. As fragilidades que fazem parte da nossa vida social. Então, exploram as pessoas com depressão, exploram pessoas com dificuldade de relacionamento. A gente pode pensar aí nos Red Pill, nos Incel também. Explora a desinformação, a ansiedade das pessoas, tipos de dismorfia corporal, disforias, todo esse tipo de coisa pode se tornar um perfil de dados das pessoas, portanto pode ser empacotado, pode ser vendido, pode ser monetizado ou pode ser usado para o termo, né, que a gente cita também no nosso ensaio lá, Teclas Doc, como aprimoramento dos serviços. Eles vão dizer assim, claro que a gente coletou todos os dados sobre você, claro que a gente fez um perfil e claro que isso é usado para te vender propagandas, te botar numa caixinha para monitorar enquanto você navega por toda a internet, mas a gente fez isso para aprimorar os nossos serviços. E além de tudo isso, essa demora para agir, essa demora para notar um problema que todo mundo já tinha notado, né, legalmente pelo menos, permite que essas empresas elas se tornem infraestruturas sociais indispensáveis.
elas são partes totalmente entranhadas do nosso dia a dia em vários aspectos da nossa vida, não apenas no entretenimento, né? No final do dia eu abro ali o computador e faço alguma coisa que nem era, sei lá, 20 anos atrás. Isso torna qualquer tipo de regulamentação ou mexer nessa coisa uma questão extremamente complexa e muito politizada, muito polarizada também, como a gente viu nas tentativas de regulamentação que a gente teve aqui no Brasil. E daí tem esse artigo do Poder 360 que a gente traz aqui, que pelo menos ele mostra que, assim, mesmo aos trancos e barrancos, com alguns países não querendo fazer isso, tendo approaches bem diferentes, já tem alguns anos que tem um debate muito forte sobre o reconhecimento de que, ok, nós precisamos sim regulamentar isso e nós precisamos ter algum tipo de controle social sobre essas plataformas. E daí a última questão que eu queria falar aqui é essa questão do dois pesos, duas medidas e de como funciona o que a gente chama de colonialismo digital. Porque a parte bem óbvia, né, e que dá um grande incômodo da gente pensar nessa história é a questão da disparidade geográfica mesmo que a gente tem. Para algumas pessoas, acho que principalmente estadunidenses, mas eu acho que para parte da nossa mídia também, é fácil de ver a necessidade de regulamentar isso e o dano que essas empresas podem causar nos Estados Unidos, mas quando chega no Brasil, não é tão fácil de ver isso, que essas plataformas deveriam ser regulamentadas. Porque, assim, nos Estados Unidos e na Europa a gente vê esses julgamentos, multas bilionárias, um debate intenso sobre o que significa proteger a saúde mental, né, principalmente dos jovens. Mas vamos pensar nos estadunidenses mesmo. Enquanto eles questionam se essas ferramentas viciam ou não, e daí dizem realmente elas viciam, né, aqui nos Estados Unidos elas estão condenadas, elas continuam a ser empurradas, né, goela abaixo do resto do mundo, especialmente do que a gente chama do sul global. Vamos falar do Brasil aqui. Isso é o que a gente chama de colonialismo digital. Porque as mesmas práticas que dentro dos Estados Unidos elas seriam consideradas negligentes, perigosas, então lá na Califórnia, quando tem como alvo um adolescente de Los Angeles, uma ação da Meta ela pode ser considerada condenável. Mas no Brasil, algum gestor vai aprovar um projeto que vai chamar a mesma coisa para o jovem brasileiro aqui de progresso tecnológico, acesso à tecnologia, desenvolvimento pessoal das habilidades de usar um computador. Isso é meio que um sistema de hipocrisia que os Estados Unidos têm, porque eles podem até usar os seus tribunais para proteger os seus cidadãos e podem chamar isso de vício algorítmico, mas daí, ao mesmo tempo, eles vão usar a influência diplomática, a influência econômica para fazer lobby em outros países e impedir que eles regulamentem essas mesmas empresas, né, fora do território dos Estados Unidos. Eu trouxe várias notícias aqui sobre isso. Essa daqui da Reuters falando sobre como os diplomatas dos Estados Unidos lutam contra iniciativas de soberania digital dos países. Essa da Pública que fala sobre o lobby intenso que as empresas dos Estados Unidos fizeram contra a PL 2630, que foi a chamada PL das fake news, que das regulamentações extras que a gente quis fazer nas redes sociais, eu acho que essa aqui era uma das melhores, não era perfeita, tinha várias coisas que não eram legais ali também, mas essa tinha vários pontos extremamente importantes com relação à transparência dessas plataformas, com relação às garantias que a gente teria como usuários. Isso aqui que a gente tinha trazido há bastante tempo e até eu falei de não trazer isso no contexto da lei da adultização que a gente falou há um tempo atrás, eu vou botar aqui o vídeo do ECA Digital, que é o lobby que, por exemplo, esse deputado bolsonarista específico fez para amaciar a lei, especificamente a mando da Meta. Isso aqui foi um jornalismo investigativo muito foda que o Intercept conseguiu fazer. E esse outro relatório aqui que também fala de uma coisa que é como os Estados Unidos usa os seus tratados de livre comércio e essas negociações comerciais para parar a regulamentação dessas empresas em outros países. Porque a conclusão que a gente tem aqui é que, assim, ok, é uma condenação sem precedentes do Google e da Meta, isso é importante, legal, uhul, sabe, muito legal. Mas, tipo, peraí, se esse design ele pode ser reconhecido como defeituoso nos Estados Unidos, ele não é defeituoso também em qualquer outro lugar do mundo, ou sei lá, pelo menos a gente não deveria pensar nisso. Porque enquanto a gente celebra que é uma vitória judicial, beleza, legal, a gente tem que problematizar por que a gente aceita basicamente ser um laboratório desse tipo de experimentos em redes sociais que os próprios países que criam essas tecnologias, como os Estados Unidos, estão rejeitando no território deles. Mas aqui, né, aqui a gente é os ratinhos de laboratório deles para que essas tecnologias rolem aqui e a gente vai ter políticos, gestores e tal, batendo palma para isso, dizendo que isso é progresso tecnológico, que isso é avanço. Então, sim, agora, né, pensando no que a gente pode fazer como brasileiro, a gente tem que exigir proteção contra esse tipo de exploração digital. Isso precisa ser um direito universal das pessoas. Isso precisa ser normalizado, a gente não ser ratinhos de laboratório das Big Techs dos Estados Unidos. Isso não é um item de luxo, isso não é uma coisa apenas para quem vive nos países que estão no centro ali do império.
Mas por fim, aí, o que eu adiciono? A regulamentação dessas Big Techs, o ativismo em prol da regulamentação das Big Techs, ele tem que ser entendido num contexto do imperialismo dos Estados Unidos, no contexto da luta de classes no Brasil, no contexto de quem se beneficia das plataformas funcionarem desse jeito. Quando a gente vê dessa maneira, é mais difícil a gente cair nessa ladainha de que regulamentação é censura, ou que a regulamentação é um tipo de controle estatal em abstrato, e daí as pessoas não sabem te explicar como é que essas coisas vão acontecer. A regulamentação, ela pode ser muito danosa, ela pode ser feita da maneira errada. E como vocês viram quando eu fiz o vídeo sobre o ECA digital, eu tinha muitas críticas e muitas incertezas sobre essa lei. Mas a gente não pode deixar de querer defender os direitos dos brasileiros e querer regulamentar e cortar a influência dessas Big Techs aqui no Brasil por causa desses problemas. Esse aqui é o caminho, a gente precisa debater isso e a gente precisa entender que essas empresas não têm o direito de ter toda essa ingerência sobre a nossa vida, sobre os nossos dados. É isso aí, pessoal. Nós somos Tecnologia e Classe e nós nos vemos na próxima. Falou!